A herança de Zagallo, um grande ícone do futebol brasileiro, já vem sendo discutida 5 dias após o seu falecimento, quando seu filho caçula pediu o reconhecimento, abertura e confirmação do testamento, que beneficiava, em sua maioria, a ele mesmo. O que a gente pode aprender dessa fofoca jurídica? Afinal, o pai pode deixar a maior parte para um filho, sendo que tem 4? E ainda, esses bens que foram vendidos antes da morte dele podem ser analisados? Vamos entender tudo isso na fofoca jurídica de hoje. Meu nome é Amanda de Moraes Souza, eu sou advogada de imóveis e patrimônio familiar e hoje a gente vai discutir sobre essa grande fofoca da herança do Zagallo. Essa fofoca jurídica começa há mais de 10 anos atrás, quando houve o falecimento da esposa de Zagallo. Quando ela faleceu, todos os filhos decidiram renunciar à herança e passar a parte deles para Zagallo, de forma que ele ficou com toda a herança da falecida. Ocorre que, alguns anos depois, 3 dos filhos deles perceberam que existia um testamento feito em 84 pela falecida e alegaram que Zagallo sabia, mas que não quis trazer à tona. E dessa forma pediram anulação de todo o processo de inventário que foi feito anteriormente, mas não conseguiram. Nessa briga familiar, acontece que o Zagallo começou a entender que houve um tipo de extorsão dos outros filhos. O filho caçula, que não entrou com esse processo todo, acabou se tornando cada vez mais próximo a ele. Por conta desse vínculo que eles foram criando cada vez mais forte, da decepção que ele fala no testamento que ele teve, ele decidiu deixar 50% dos seus bens para esse filho caçula. Isso é ok? Isso é legal? E sim, não há qualquer problema nessa distinção entre os filhos, desde que 50% dos bens dele fique realmente para os herdeiros necessários, ou seja, 50% do patrimônio foi separado certinho, cada um para cada herdeiro, mas 50% do patrimônio dele ele poderia colocar para quem ele quisesse. Nesse caso, ele decidiu deixar para o filho caçula. Então, há sim uma diferença de patrimônio deixado de herança e não há qualquer ilegalidade nisso, desde que tenha sido deixado 50% para os herdeiros necessários, que foi o que ele fez no testamento. Contudo, ainda existe um questionamento dos outros filhos de que tudo isso foi feito de forma manipulada pelo filho caçula. Porque os outros filhos que chegaram a questionar a questão do testamento da mãe falecida, eles perceberam que também houve várias doações feitas de Zagallo para esse filho caçula, além de saques de montante muito maior do que ele precisava no dia a dia, e esse filho caçula teria supostamente manipulado o Zagallo para poder fazer esse testamento, ou para liberar o dinheiro, ou para fazer a doação de dinheiro. Tudo isso pode ser realmente analisado pela justiça e pode ser anulado se houver realmente alguma prova de que houve uma fraude, uma coação, que ele não estava bem o suficiente para poder fazer esse tipo de doação. Mas é preciso analisar as provas para ver se de fato houve algum tipo de manipulação ou não. Porque se ele estivesse totalmente lúcido na época que fez essas doações, o levantamento de dinheiro, não há problema nisso. Mas isso pode ser considerado como um adiantamento da herança, o que necessitaria de uma colação desses bens. Então, essa discussão de herança, ela é complexa. São 4 filhos, 1 contra 3, então a gente ainda vai descobrir muita coisa por aí, ainda está no início do processo, não faz nenhum mês que essa abertura de testamento começou, mas é preciso analisar e ver que, tomando alguns cuidados, é possível se prevenir de que isso aconteça com a sua família, deixando tudo preparado, fazendo um planejamento sucessório e organizando, de forma a que, quando você faleça, os seus bens, eles não sejam motivo para briga entre os seus familiares.